De acordo com o texto lido, Deus tem 2 endereços. O primeiro, ele habita em um alto e santo lugar. Ele literalmente mora. Deus é espírito invisível e imortal, habita numa luz inacessível que homem jamais viu e nunca verá. Lá estará o Senhor. E de acordo com esse texto que nós lemos, é o lugar mais santo e separado do universo. Lá Deus mora. Segundo, ele não mora só nesse lugar. Ele também diz que eu também moro com aqueles que possuem um coração quebrantado, um coração humilde. De acordo com o Salmo 34, 18, diz assim: perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. Quando você lê na Bíblia o termo pobre de espírito, espírito abatido, não está falando de gente piega. Está falando de gente quebrantada mesmo. Quem é o pobre de espírito? É aquela pessoa que sempre se sente menor do que o próximo. Ela acha, será que eu tenho capacidade disso? Esses dias veio um discípulo me perguntando: pastor, o senhor acha que eu tenho capacidade disso? Eu falei, acho que não tem. Por isso mesmo que eu vou te colocar. Porque você acha que não é capaz, que eu vou te colocar. Porque se você achasse que você era capaz, eu ia achar estranho. A pessoa que é pobre de espírito, de acordo com Jesus, bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. É aquela pessoa que sempre anda e caminha com o coração quebrantado e humilde. Enquanto Deus resiste ao orgulhoso, como nós já lemos na Bíblia, ele está perto dos quebrantados. Eu já contei isso aqui, vou contar de novo. Eu tenho um pastor, muito amigo meu, que é o pastor Júnior, ele vai estar conosco aqui em abril. É uma das pessoas mais espetaculares, Costa Júnior, que eu conheço na vida. Primeiro, pela espiritualidade dele. Segundo, pela sabedoria. Um homem que acorda todo dia para orar às 4 da manhã é um homem diferente. É pastor de uma das maiores igrejas nos Estados Unidos, português. A pessoa, assim, eu amo de paixão o Júnior. Me estimula, me motiva. É um cara que conheço há mais de 26 anos. Uma pessoa assim, para eu conhecer uma pessoa há 26 anos e continuar admirando é porque ela é diferente. E no caso dele, chegou uma irmã e falou assim: pastor, ore por mim, porque eu acho que eu estou endemoniada. Quando ela falou, eu já olhei e falei assim, não vai prestar a resposta. Se fala comigo, você, porque o português ele é muito sincero, o brasileiro simula e dá rodeio, né? O português ele vai tal, já no coice já. Ele olhou e falou assim: está endemoniada, irmã? Aí eu, por que você acha que você está endemoniada? Pastor, porque tudo na minha vida dá errado. Se eu montar uma fábrica de chapéu, nasce todo mundo sem cabeça. É tipo a pessoa falar assim, tudo que eu ponho a mão estava dando certo com um, a hora que vem para mim, dá errado. Tudo dá errado comigo. E eu, tentando fazer rodeio, o Júnior falou assim, vou orar 3 dias. Eu já dava a resposta na hora. Daqui 3 dias eu volto a falar com você. Veio 3 dias, o Júnior chegou na irmã, e assim, gente, o cara é de uma sabedoria, uma revelação fora de série. Ele chegou e falou assim, irmã, eu tenho 2 notícias para te dar. Primeira, uma boa, segunda, uma má. A notícia boa é que você não está endemoniada. Ela falou, uau! Eu falei, irmã, ele falou, não é o diabo que está atrapalhando a sua vida. Ela, não! Falou, não. Mas a notícia má é proporcionalmente pior que a boa. Se a sua vida está dando tudo errado e não é o diabo, quem é? Pois é, pastor, é isso que eu quero saber. Pois eu vou te dizer, Deus falou comigo, irmã. Ó, quem está atrapalhando a sua vida é Deus. Ela falou, e Deus atrapalha a vida da gente? Atrapalha. De acordo com a Bíblia, Ele está perto do quebrantado, ajuda o quebrantado e resiste o soberbo. A palavra resistir aqui no original é, eu atrapalho a vida da pessoa dura. A Bíblia diz que a pessoa de dura cerviz será tragicamente quebrantada. Quando eu fui pesquisar esse texto, significa o seguinte, cerviz é a coluna, uma pessoa dura de cerviz é quando ela está sendo corrigida, ela estufa, vira peitinho de pombo assim, ó.
que Deus faz com esse tipo de gente? Ele vem na cerviz dela e faz assim, ó. Pá! Ela é duramente quebrantada, ele quebranta a pessoa, ela cai no chão na hora, assim, pá! Só que esse ato de Deus de quebrantar a cerviz dessa pessoa, são muitos, ou uma doença, ou uma enfermidade, ou perder emprego, etc. É assim que ele quebranta a cerviz da pessoa, assim, pá! Já a pessoa de espírito humilde, ela é rápida, ela é provada, na hora que ela entende, ela fala, Senhor, eu estou aqui. Te dou um exemplo. Há uns tempos eu estava pregando e a unção não vinha de jeito nenhum. Senhor, está acontecendo alguma coisa de errado? Eu falei alguma coisa que te magoou, porque Deus às vezes é birrento. No sentido de que, não vou falar com você agora. Porque se você fizer algo para Deus e ficar nessa apostinha com Ele fala, eu vou falar a hora que eu quiser agora. Você vai ter que pelear um pouquinho. E Deus faz isso. No bom sentido que eu estou falando. E ele, é igual o pai fala assim, ó, não é do seu jeito, é do meu. E Deus faz isso. Falei, Senhor, eu fiz alguma coisa de errado? Senhor, eu magoei seu coração? Porque assim, para a unção não vir, eu cometi algum pecado que eu não me lembro. Já vai para 3, 4 cultos que eu não estou sentindo a sua presença. O que eu estou fazendo de errado? E ele não falava. Ah, tá bom, você não quer falar, né? Tá bom, eu espero. Nada. Um dia, eu levantei, fui orar. No meu tempo de oração, ele veio e falou assim, está ruim sem unção? Falei, está péssimo, Senhor. O que está acontecendo? Você está falando mal do seu pastor? Falei, quê? O senhor está de brincadeira? Eu chamando Deus de mentiroso. Tipo assim, o senhor está falando, isso é conversa. Eu não falo mal do meu pastor. Tipo assim, o senhor está mentindo. Quando eu me peguei batendo boca com Deus. Deus falou assim, você para de falar mal do seu pastor. Eu falei, mas Senhor, eu não falo mal do meu pastor para ninguém. Eu falei, sua mulher não é ninguém não? Mas se eu não puder desabafar com a minha mulher, vou desabafar com quem? Eu falei, deixa eu te falar, você está azedando o coração dela e eu vou te responsabilizar por isso. Mas com quem que eu desabafo? Ele falou assim, vem para a cruz. Você não está desabafando agora? Fala comigo. Para de azedar o coração das pessoas, porque a minha unção é algo muito caro. O que eu peguei o telefone, liguei para o pastor, falei, pastor, eu preciso te pedir perdão. Pelo quê? Eu estou falando mal do senhor. Falei, para quem? Falei, esse que é o problema, pastor. Para ninguém. Para quem é que liga para pedir perdão, para falar mal de alguém? Para ninguém. Não, pastor, eu vou te explicar. É um momento, coisinho aqui, que você vai lá, o pastor fez isso, não gostei, que na sua cabeça não está errado. Ele falou, rapaz, eu nunca vi ninguém fazer isso. Falei, pois agora eu estou fazendo. Ele falou, o que te levou a fazer isso? Falei, só oração, pastor, só na oração. Só, porque eu não faria isso jamais. Então, estou fazendo agora, porque a hora que eu sair da oração, eu não faço. Na hora que você está diante de Deus, Ele esmaga seu coração. Aquele coração de pedra é quebrado e é colocado um coração de carne. Por isso que gente que não é quebrantada, ela vive perdendo e ganhando, perdendo e ganhando. Esses dias alguém me perguntou, escute, eu entendo que oração é bênção, mas eu queria entender uma coisa, por que você ora tanto? Falei, eu vou tentar te explicar de uma maneira bem prática. Se eu não orar tanto, a rejeição me esmaga. Nós somos filhos abandonados por pais, e para sempre vamos lidar com isso. E como eu sei quando eu estou mal? Te explico. Quando eu diminuo a minha intensidade de oração, a rejeição vai aumentando. Vai aumentando. Então eu já começo a pensar que todo mundo está me devendo algo. Já começo a pensar que estão me perseguindo. Já começo a pensar que não gostam de mim. Isso é rejeição. Porque a rejeição, ela leva você ao ego e ao vitimismo. São duas coisas da rejeição. Você se autopromove, se sente o melhor ou se sente o pior. Então, à medida que eu aumento a minha intensidade na oração, a rejeição se cala, se cala, se cala. À medida que eu diminuo, ela vai aumentando, 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 aumentando. Então, eu já começo a pensar que alguém não deveria ter feito algo para mim, que eu merecia mais do que estou recebendo. E aí eu entendo que está me faltando o quê? Cruz. Cada um reage à rejeição de um jeito. Irmão, eu sei, quando pessoas que estão próximas a mim estão sem orar, elas vão piorando. E se você não entendeu isso,
a reincidir nos erros, vai e acontece. Não é, eu mudei. Todo mundo é um eterno vir a ser. Se você diminuir a sua intensidade de comunhão com o Espírito Santo, você vai cair, passar a vida caindo nos mesmos erros. É terrível viver recaindo. Ou recai na depressão, ou recai na crise de ansiedade, ou recai na mágoa, ou recai na amargura, ou recai no pecado moral, ou recai na rejeição, ou recai... Porque existe uma coisa terrível na rejeição. Você sempre pensará que as pessoas poderiam ser melhores com você ou estão lhe devendo. Eu sempre pensava que meus pais me deviam algo. Minha mãe poderia ter sido uma boa mãe. Meu pai poderia ter sido um bom pai. É um absurdo o que eles fizeram. Esse meu amigo, Júnior, é um espetáculo ele. Ele me ensinou uma coisa. Falou, Hernani, sabe qual é o grande problema? É a expectativa. Ele disse uma frase que eu falei, gente, como é que eu não pensei nisso? Por que o senhor falou só para ele? Eu podia ter falado para mim também. Que inveja. Ele falou assim, veja, se você põe uma expectativa de 9 nas pessoas, e ela te dá 7, vai ficar devendo 2. Se você põe uma expectativa de 5 e ela te dá 7, você sai ganhando em 2. Da onde nasce a rejeição? Da expectativa errada. Você sempre acha que as pessoas estão lhe devendo, deve mais atenção, deve mais fazer isso, porque você está pondo expectativa errada nas pessoas. Eu falei, mas o que isso tem a ver com os meus pais? Então ele disse, você já se perguntou, os seus pais tiveram o que você cobrou deles? Eles tiveram bons pais para você exigir deles? Você não dá o que você não tem. Sua mãe foi mandada embora de casa, foi espancada pelo pai. Sua mãe viveu uma vida duríssima, também não teve praticamente convivência com pais. Seu pai muito menos. Então você não cobra o que você não teve. Tem gente que teve uma escola de vida, tem gente que não teve pais, e agora ele tem você, e você está exigindo dele uma coisa que ele nunca ganhou. O nome disso é expectativa. Então, se eu tenho uma expectativa de 4, por isso que casamento não é para ser feliz, é para fazer o outro feliz. A expectativa é que eu lhe faça feliz, porque se eu estou fazendo a minha parte, eu vou receber a colheita disso. Mas quem tem ou é mimado ou problema de rejeição, ele põe na cabeça dele que sempre alguém está devendo algo para ele. O governo me deve, o pastor me deve, a minha esposa me deve, meu filho me deve, minha filha me deve. Por quê? Falta de comunhão com o Espírito Santo. Quem está sempre em comunhão com Deus, ele sempre quer dar. Ele está matando a carne, ele sofre o dano, ele paga o preço, ele não está a ponto de brigar. Você parou para pensar que 90% dos erros que cometemos o fazemos quando estamos com a razão? É quando estamos com a razão que nós perdemos ela. A gente está pronto para brigar porque é meu direito. Sabe o que é isso? É gente que não é quebrantada. Por isso que é Deus que abate, e o texto é resiste o orgulhoso, é atrapalho a vida do orgulhoso. Significa o seguinte, para a pessoa quebrantada, Deus facilita e ajuda ela em tudo. Para a pessoa orgulhosa, Deus atrapalha ela em tudo, porque a ideia de Deus é que ela seja quebrantada, que ela seja humilde. Deus não suporta esse tipo de coisa. Agora, o que é quebrantamento? Preste atenção nisso. Quebrantar, quebrar, abater, arrasar, enfraquecer, debilitar, ou o mesmo que nós lemos aqui, contrição. Significa algo que foi esmagado em minúsculos pedaços. Meu Deus. O que a Bíblia Sagrada nos ensina sobre quebrantamento, gente? Primeiro,
É um rompimento da nossa vontade pessoal, a total rendição à vontade de Deus. Gálatas 2:20 é o texto mais terrível da Bíblia, mais desafiador do cristianismo. Se você nunca leu esse texto, sugiro que fale ele em voz alta agora. Vai lá. Fui crucificado juntamente com Cristo. De novo. Foi mesmo? Você já viu um morto reclamando? Você já viu um morto reclamando, murmurando? Não gostei desse caixão, que velório horrível. Você já viu um morto falando mal de alguém? Você já viu um morto perseguindo alguém? Um morto tendo inveja de alguém? Um morto reclamando direito? Quem foi crucificado fala o quê? Será que nós podemos realmente entender isso? Fui crucificado com Cristo. Você precisa entender que quando Deus colocou Jesus na cruz, eu estava lá. Cristianismo, gente, é sobre isso. É altruísmo puro. Crente nunca estará pronto para matar, mas sempre deve estar pronto para... Sabe qual é a nossa fé? Eu envio vocês como ovelhas no meio de lobos. Literalmente Jesus está dizendo, eu envio vocês para morrer. Porque primeiro você já morreu na cruz. Que raio de crente é esse que está pronto de brigar a qualquer hora? Faz da vida dele e dos outros um inferno. Porque tudo é nos gritos, tudo é na briga, tudo é do jeito dele. Que irmão crucificado é esse? Sabe o que falta a nós? E desse modo, já não sou eu mais quem vive, mas... Que texto desafiador. Agora, somos todos assim? Não. O Hernani quebrantado de hoje pode não ser o Hernani quebrantado de amanhã. Basta ele deixar a sua vida de oração e comunhão com o Espírito Santo. Amanhã é outro. Todo dia é um dia desafiador. Todo dia o Adão quer ressuscitar este que tinha sido crucificado com Cristo. Eu sou uma bomba relógio. Eu já me conheço. Então eu tenho que viver em oração. E isso é diário. Isso é sempre. Quando você recai para a depressão, quando você recai para a ansiedade, que cada um tem a sua recaída. Quando você recai, não estou bem, é porque você está sem comunhão suficiente com o Espírito Santo, irmão. Então não pense que você vai ser bom sempre, você vai ser bom enquanto Adão estiver dormindo. Lembre-se que há duas naturezas dentro de você, a de Cristo e a de Adão. É a oração que mortifica e cala a de Adão. Então, o que é quebrantamento? É o rompimento da vontade pessoal, a total rendição à vontade de Deus. Segundo, o que é quebrantamento? É abrir mão da independência, meu Deus, e aceitar a vontade de Deus. Em Mateus 26:39, indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, olha, Jesus disse, se der, eu aceito, mas que seja feita a sua vontade. Não é fácil dizer para Deus, seja feita a sua vontade. É um desafio. Pessoas não aceitam a vontade de Deus na sua vida. Infelizmente. A vontade de Deus machuca. Estava dizendo a 2 discípulos agora. Eu disse para eles, tem uma coisa que custa muito caro na vida. A tal da maturidade. Porque ela demora a vir. O crescimento, né, na realidade. O crescimento vem com tempo e com dor. Então as pessoas não gostam de crescer porque demora e dói. Não é da noite para o dia o crescimento. Não é da noite para o dia a maturidade. Demora a vir.
Em terceiro lugar, o que é quebrantamento? Olha, gente, é o amolecimento do solo do nosso coração, para que a palavra de Deus penetre e lance raízes. Mateus 13, versículo 15. Posto que o coração desse povo está petrificado, de má vontade, escutaram seus ouvidos e fecharam os seus olhos, para evitar que enxerguem com os olhos, ouçam com os ouvidos, compreendam com o coração, convertam e sejam por mim curados. O que me deixa triste nesse texto é, olha o que Deus está querendo, convertam e sejam por mim curados, mas os seus corações estão de corações de pedra, e não vão aceitar a vontade de Deus. Então você vai se lembrar da parábola do semeador. A semente caiu em pedras e morreu, outras caiu em espinheiros e morreu. O espinheiro é aquele coração ferido, que você pode pôr a palavra de Deus, você pode pôr um bom conselho, a pessoa é tão ferida que ela mata a palavra de Deus dentro dela. E o coração de pedra não encontra raiz. Agora, o que o quebrantamento faz? Ele amolece o solo do coração, para que quando você lançar a palavra, o coração está pronto para dar frutos. Então, o quebrantamento é o amolecimento do solo do nosso coração, para que a palavra de Deus penetre e traga raiz. Em quarto lugar, e essa é a boa notícia para você, não é um acontecimento único na vida. Então, tipo, Deus me quebrantou ontem, pode ser que tenha que fazê-lo amanhã de novo, daqui 15 dias de novo. Como eu te disse, o Hernani quebrantado hoje pode não ser o de amanhã. Em outras palavras, quebrantamento é um processo eterno e contínuo. Enquanto você estiver na terra, você terá que falar, Senhor, quebranta-me. Quebranta-me. Você deve se conhecer, falar, eu não estou bem, eu preciso ir para a cruz. É um estilo de vida de rendição incondicional e absoluta à vontade de Deus. Quinto, aqui está. O que é quebrantamento? Muda a maneira como recebemos críticas e repreensões. Salmo 141, verso 5. Nós já lemos esse texto? Não, vamos ver. Muda a maneira como recebemos críticas e repreensões. Que me castigue o justo, é um favor que me repreenda. Presta atenção, quem fala isso é quem é quebrantado. Mas quem tem a dura cerviz, ele te ama até você ter que corrigi-lo. Irmão, se você tem alguém para lhe corrigir, entenda que você tem alguém que te ama. Falar que ama, qualquer um fala. O amor verdadeiro não quer só a queda. Eu sou pedante. Com quem eu amo, eu sou pedante. Eu fico no pé. Seria muito bom passar a mão, mas eu não sou desse jeito. Não é meu perfil. E nunca vai ser. E diz aqui o texto, que o justo me corrija. É um favor que ele me repreenda. É óleo perfumado sobre a minha cabeça. E a minha cabeça não recusa isso, pois a minha oração persiste contra a prática dos malfeitores. Davi está dizendo o seguinte, se pessoas justas me corrigem, é um favor que ele está fazendo para mim. Ele diz, é como um óleo sobre a minha cabeça. Uma pessoa quebrantada, ou que recebeu um quebrantamento da parte de Deus, ela recebe crítica diferente, seja a crítica destrutiva ou construtiva. Crítica é crítica. Ah, irmão, se eu fosse dar ouvido para tudo que fala de mim, postei agora os textos, as fotos lá da Argentina, alguém escreveu. Ele esteve aqui na minha igreja, levei uma mulher cega para ele orar, ele orou para a mulher cega, a mulher não orou e morreu. É claro que não morreu de cega, ninguém morre de cego. A hora que eu li aquele texto, foi bem na mesma hora que a mulher pediu meu telefone. Eu ia escrever assim para ela, falei, irmã, nessa cruzada na Argentina, teve um monte que eu orei e não foi curado. Que pena que eu não sou Deus. Queria ter sido. Eu lá tenho culpa se alguém não foi curado agora? Mas ela sabe disso. Ela falou de chata mesmo. O
quem cura é. E é a sua fé que te cura. Jesus nunca disse, vai que eu te curei. Ele vai e diz, vai que a tua fé te sarou. Mas eu pensei, falei, não, tem muita gente aqui feliz com isso, eu não vou azedar o coração de ninguém. Só deletei o post. Aí, você precisa entender que a crítica destrutiva também lhe traz o ensino. Qual que essa crítica me trouxe o ensino? Na hora eu pensei, eu não vou azedar o coração dos outros. Eu aprendi, pelo menos naquele momento. Você tem que entender que a minoria da minoria da minoria inveja você. A minoria da minoria da minoria te odeia. A minoria da minoria da minoria tem raiva do que você posta. A maioria gosta de você. É esses que você tem que blindar. É esses que você não pode azedar o coração deles. Não dê ouvido para os outros. Você tem que pensar naqueles que te amam. Naqueles que realmente lhe corrigem por amor. Quem fica puxando o seu nariz, sua orelha na internet? Normalmente quem puxa seu nariz e sua orelha na internet é gente que não te fala a verdade. Porque quem te ama não quer ver seu mal. Sofre com o seu mal, sofre com a sua queda. Por isso que Davi disse, é como um perfume na minha cabeça, quando quem me ama me corrige, mas a pessoa quebrantada, ela recebe tudo que é tipo de crise, de crítica assim, ó. A má crítica fala, que camarada não está bem. É o que Paulo diz, a ninguém conheceis segundo a carne. Por que ele me feriu assim desse jeito? Não deve estar bem. Por que está me atacando? Não fiz nada. A pessoa não está bem, mas quando você não está quebrantado, a sua defesa será o ataque. E aí você azeda o coração dos outros que te amam. O que a Bíblia está dizendo literalmente aqui é que pessoas quebrantadas têm um coração ensinável. Eu queria ser que tivesse coragem. Pastor, tem gente que é assim, ó, pastor, estou aqui para ser corrigido, pode me corrigir. Primeira vez que eu for corrigir, surta. Ué, mas você não pediu? Uma vez eu perguntei na igreja, quem aqui gostaria que eu lhe tratasse como trato meus filhos? Como um pai. Todo mundo levantou a mão e falei, se eu te tratar como eu trato meus filhos, você sai da igreja. Porque eu não piso em ovos com filho, não, gente. Ah, não piso mesmo. Senta com meu filho para você ver. Aí todo mundo fala, nossa, como seu filho é educadinho. Eu falei, é. Quando você vê um filho muito educado, pensa que pessoal, o caminho foi longo. Porque não tem pai ou mãe frouxo. Filho educado é filho de pais que educam. Filho mal educado é filho de pais que não. Por isso que o termo já diz, mal educado. Então, quando alguém está falando, nossa, que menino educado, ele está elogiando na realidade os pais. Agora, pensa que é bom, para ele hoje é um baita elogio, mas pergunta o caminho que ele levou para chegar até aqui. Uma vez o Jean me contou uma mentirazinha. Não vou nem dizer o que aconteceu. Eu me disse, você não acha que você está pegando pesado? Eu falei assim, não. Eu preciso entender que mentir é grave. E ele tem que entender que mentir é igual adulterar, é igual roubar, porque para mim quem mente rouba. É grave. Ó, quem mente fez um filho com o diabo. Casou com o diabo e tem um filho chamado mentira. Se o diabo é pai da mentira, você mente, você é o quê? A mãe? Então, para mim, gente, eu vou te falar uma coisa, você mentiu para mim, eu vou orar para Deus mudar a sua vida, que vai demorar, eu não vou confiar em você durante muito tempo, até o ver que você teve uma experiência com Deus. Mentira é um desvio de caráter como adultério, como pornografia, como roubar. Então, o dia que ele mentiu, eu lidei como se ele tivesse feito uma coisa seríssima. Arranquei o cinto. Mas foi umas 4. Daquela que nessa polpa grande faz tal. Nossa, tadinho, vá cuidar do seu filho, que o meu hoje você chama de educado. Por isso. Nunca mais mentiu, irmão. Nossa, bem, uma mentira, só uma mentira.
Sexto, o que é quebrantamento? Muda o espírito, olha isso aqui. Muda o espírito crítico e confiante em sua justiça própria para o espírito compassivo e disposto a carregar os fardos dos outros. Gálatas 6, versos 2 a 15. É insuportável pessoas que sabem de tudo. Tudo ele tem opinião. Ele critica tudo. Critica o governo, critica o louvor, critica a palavra. Tudo ele critica. Nada está bom. Ele é um crítico. É crítico de cinema, é crítico de ciência, é crítico de vacina, é crítico de governo. Tudo já, é que ninguém fala que você é chato, né? Você é tão crítico que a pessoa não tem coragem de falar que você é chato. Pois eu vou te dizer, irmão, tu é chato. E até, quando eu estou com a pá virada, eu escrevo uma coisa e um chato. Não é porque, não, você só é chato, irmão. Você não está defendendo a fé, você está sendo chato. Aí eu vou lá, deleto, depois eu peço perdão, oro, Senhor, eu não devia ter escrito isso. Aí eu escrevo lá no comentário assim, só isso, chato! Aí depois eu vou lá, meu Deus, eu não devia ter escrito, eu vou lá e deleto. Mas pelo menos eu chamei ele de chato. Porque tem gente que tem um comentário para tudo, tem gente que tem resposta para tudo, tudo ele tem que criticar, e tem coisa que está ali no olho, eu falei, chato, aí o cara fica falando, eu continuo escrevendo, chato, ele fica dizendo, eu falo, chato, é só isso, o cara fica no perfil dos outros só para perturbar a vida, a alma das pessoas, tu é chato, é para burro. Aí, pastor, você é um pastor, você não podia fazer assim. Eu sei, irmão, eu sei que não podia. A mãe vai fazer o quê? Por isso que eu tenho que orar, porque eu sou uma bomba. Eu sei que não devo, ué. Eu estou aqui confessando os meus pecados, agora eu quero ouvir os seus. Vamos, comece. Mas o texto diz assim, ó, levai as cargas pesadas. Ah, Paulo, vai se catar. Levai as cargas pesadas uns dos outros. Assim estareis cumprindo a lei de Moisés, a lei de Cristo. Vê, cristianismo é altruísmo. Levar carga pesada, irmão, então a pessoa que virou um peso na minha vida, agora você está entendendo o que quer dizer cristão. O peso na sua vida, você já é na de Cristo há muitos anos, irmão. Desde o dia que você nasceu, Deus disse, ai meu Deus. Alguns entenderam, deram uma de português agora. Já imaginou Deus orando por tanto problema que você dá para Ele? Ainda bem que Deus é soberano, irmão. Porque a gente dá BO para Ele todo dia. Imagina Deus dizendo, não, meu Deus, de novo. E Ele que prevê o futuro, então. Imagina Deus falando igual pai e mãe, estou vendo tudo. E Ele literalmente, né? Imagina Deus falando, já estou vendo, imagina Deus prevendo o futuro. Se coloca no lugar de Deus, não dá, né? Pense você, levar as cargas uns dos outros. Que coisa difícil é ser cristão, que coisa difícil é ser quebrantado, que coisa difícil é engolir sapo. Sétimo, muda um espírito que cobra e exige, para um espírito que pede e solicita. Eis uma coisa que com o passar dos anos Deus tem me ensinado. Eu sempre fui muito exigente. Sempre gostei de coisa feita, perfeita, arrumada. Eu chego de viagem, a minha casa tem que estar cheirando. Quando tinha cachorro, os cachorros de banho tomado, os carros limpos, o meu quarto cheirando, a minha casa tem que cheirar a minha mulher. Então eu chego, a casa está cheirando. Você não conseguiria ficar casado comigo um mês. Eu chego no hotel, eu tiro toda a roupa da mala, meu sapato, e ponho um do ladinho do outro. Pega as roupas, pendura ali. Se o Jean está falando assim, não faz zona aqui não, piá. Porque o Jean, ele parece que fez um ninho ali, entendeu? Parece que passou um furacão. E eu sou muito exigente, minhas coisas, minhas artes, o Pedro, o Juliano já sabe que eu gosto das coisas. Olha isso aqui, você viu, eu já vi um negocinho aqui, eu falei, Greg, tem um pixel aqui que está desligado. Como é que é?
Gente, você não tem noção, eu vejo coisa que ninguém vê. Infelizmente, para mim. Mas coisa, sabe, só que eu aprendi a continuar fazendo as coisas com excelência, mas em vez de ficar cobrando, pedir, solicitar. Mas quando você está com o espírito quebrantado, em vez de exigir, mas eu sou sempre, não. Você passa a ter um espírito que pede, que solicita. Isso também não é da noite para o dia, irmãos. Por isso que é uma prática. É aquilo que a Bíblia chama de humildade. Por isso que em Mateus 11, 29, olha o que Jesus fala. Mateus 11, 29. Tomai vosso lugar em minha canga. O que é canga, gente? É aqui, ó, as costas. Tomai vosso lugar em minha canga e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Porque tem humilde de mente e humilde de coração. Quem é humilde de mente, escuta isso que é grave, ele é humilde até conseguir algo de você, até subir numa moeda, até alcançar alguma coisa. Então ele é humilde com quem tem para oferecer, com quem está acima dele. Quem é humilde de coração é humilde. Jesus usa o termo declarado, humilde de coração. É uma humildade desinteressada. Agora, o que é interessante é que Jesus usa o termo aqui, aprenda a ser. Significa que você pratica quebrantamento, você pratica humildade, você pratica a mansidão. Crie situações para você praticar esse cristianismo, para você praticar. Quer ver uma coisa? Ajudar pobre. Quem ajuda os pobres praticam o cristianismo. E você vai se tornando uma pessoa melhor. Você quer ver praticar? Vou te ensinar uma coisa que Deus me ensinou. Tente orar por pessoa que você está com raiva ou com rancor ou que te feriu, te magoou. Não sai nem a palavra da boca. Orar assim, falar o nome da pessoa. Você sabia que quando você está orando, você não consegue orar por quem te persegue? Você está tão ferido, magoado, que não sai o nome da pessoa. Aí o que faz o cristianismo? Jesus fala, ore pelos que falam mal de você, ore pelos aqueles que vos perseguem, ore pelos vossos Sabe o que Jesus está falando? Fale o nome dele, porque se você, na hora que você estiver orando, falar o nome daquela pessoa que tu está embirrado com ele, na hora sai a amargura. É automático, faz assim, Então, ao longo da minha vida, as pessoas falam, como é que você consegue orar para minha mãe? Porque as primeiras vezes, eu falava o nome dela, nunca consegui ter mágoa. Porque eu sempre falei, Senhor, salva a minha mãe, muda a minha mãe. Você nunca terá raiva de quem você ora. Falar o nome das pessoas cura. Por isso que é praticado. Tá bom. Fulano. São coisas que a gente chama de praticar humildade, praticar quebrantamento, praticar até diante de Deus. Senhor, aquele miserável está falando de mim, mas Senhor, eu oro. Eu oro por todo mundo que fala de mim. Senhor, abençoa fulano, prospera, Senhor. Ciclano, Senhor. Eu vou falando, sabe por quê? O nome, para não deixar entrar no meu. E quando eu falo, eu ponho para fora. Mas não é falar para os outros, é falar na cruz. O cristianismo é uma prática, gente, é um estilo de vida. Veja que coisa altruísta e poderosa. Por isso que Jesus falou, aprenda a ser quebrantado. Então todo mundo aqui pode ser quebrantado. Não é jeito de ser, é estilo que se aprende a viver. A meu jeito é uma coisa que você aprende. Eu quero te ensinar aqui hoje a ser quebrantado. É terrível, tem gente aí que não chora diante de Deus, não derrama uma lágrima, não é quebrantado. Deus olha para ele e fala, mas que olho seco é esse, meu filho? Vou concluir aqui. Como praticar quebrantamento? Quem aqui quer ter um coração quebrantado? Primeiro que a Bíblia diz, perto está o Senhor de quem tem o coração quebrantado. Já o orgulhoso, ele
está longe, ele resiste. Como praticar quebrantamento? Tiago 4:8 é uma obra de Deus, mas é necessário a nossa participação. Achegai-vos a Deus e Ele vos achegará a vós. Você percebeu? Eu me aproximo, Ele se aproxima. Eu dou mais um passo, Ele dá mais um passo. Então o quebrantamento é uma obra do Espírito, mas necessita a minha participação. Eu amo. Quando eu vou para o meu tempo de oração, eu tenho é uma mania, estender a toalha. E agora eu já ouço o Espírito dizendo, não vai estender a toalha para mim? Gente, ele é ciumento, é enjoado. Eu já vou lá e estendo a toalha. E é tão gostoso quando eu vou dobrar o joelho, antes de eu dar a primeira palavra, as lágrimas rolam. Agora na Argentina aconteceu um negócio interessante. Eu fui durante o dia pregar para todos os pastores da região ali das Malvinas. E eu falei para eles, olha, eu não vou conseguir pregar na sexta e no sábado, porque a viagem é muito longa. E eu vou estar muito cansado, então vamos deixar para o domingo. E eu fui orar. Pensa numa coisa, eu disse uma palavra em oração, e nem uma mais. Eu falei, Senhor, como o Senhor pode usar uma pessoa tão débil? Não tinha mais nada para dizer, irmão. Foram horas. E aí eu sou ranhento, por isso que eu preciso da toalha, aí começa, e a toalha. E para mim é tão bom chorar diante da cruz. Depois eu fico o dia inteiro com o nariz trancado, parece que estava gripado. Porque eu vou pondo para fora toda aquela sensação minha humana, de abandono, de rejeição. Parece que vai saindo, vai saindo, vai saindo, vai saindo, vai saindo. Tem vezes que eu vou dobrar o joelho e eu sinto que está pesado, nem sempre flui, é normal. Mas tem vezes que você dobra, já vem o espírito de quebrantamento. É dobrar, o olho já começa a ficar molhado. Oh, meu irmão, Davi deixou claro isso, que o Senhor não resiste a um coração quebrantado. Ele olha e fala assim, vem cá, meu filho, vem cá. Que coisa tremenda. É uma obra de Deus, mas necessita da nossa participação. Como praticar quebrantamento? Aproxime-se, preste atenção, aproxime-se de Deus com o coração aberto, sincero, e Ele se aproximará de você. Salmo 34:18 nos ensina esse princípio de aproximar e Ele se aproximar. Perto, leia em voz alta, vai lá. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os que têm o coração abatido. Terceiro, como praticar quebrantamento? Leia a palavra, pois ela é quem revela quem somos e como estamos. Quando você não vê mais pecado e erro em você, é porque você está longe. Deixa eu te explicar uma coisa. O bege no escuro vira branco. Nós usamos a igreja meio penumbreada assim por causa dos telões e das luzes, fotos e online. Se você liga todas as luzes, perde o brilho. Essa linguagem internet é como programa de televisão. Você já assistiu o nosso culto online depois que pôs aqui? Parece que você está num estúdio de TV, parece estar num teatro. A ideia é justamente essa. Mas quando eu olho daqui, todo mundo que está de bege parece estar de branco. Se eu ligar as luzes, o branco tem que ser branco. Quanto mais perto da luz, mais erro você vê em si. Quanto mais longe da luz, você acha que está tudo bem. Irmão, eu sinto que eu tenho que mudar demais. Eu tenho tanta coisa que eu tenho que falar com Deus que eu tenho que mudar. Eu fico tão preocupado quando as pessoas não veem suas falhas, seus erros. Está longe da luz do Senhor. Mas quando eu leio e pratico a palavra, olha o que diz Salmo 119, 105. A palavra de Deus ilumina. Vamos ler em voz alta? Tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Quarto, confesse seus pecados e os abandone. Salmos 51:4 é o lance da cruz. Vamos para a cruz? Vamos lá?
pequei contra ti somente pequei, e pratiquei o que é mal, tanto que reprovas. Portanto, justa é a tua sentença, incontestável é julgar-me e condenar-me. É nesse contexto que Davi diz que ele não despreza um coração quebrantado e contrito. Quinto, como praticar quebrantamento? Tome a atitude de obediência a Deus. Atitude, o que é atitude? É um sentimento interior que se expressa pelo comportamento exterior. Atitude é uma resposta do sentimento. É uma resposta. Quem tem problema moral, ele terá atitudes imorais. Quem tem maus pensamentos vai desembocar em más atitudes. Então, atitude é uma resposta de pensamentos e sentimentos. Quando eu estou com a mente iluminada pela palavra, automaticamente isso vai desenvolver em minhas atitudes. Por isso que é fácil para um pastor que ora saber quando você não está bem. É como ter um filho. Olha, o que está acontecendo? A gente deixa rastros e sintomas. Entende o que eu estou dizendo, gente? É a capacidade, a atitude, a capacidade de transformar pensamentos e ações. Sexto, humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. 2 Crônicas 7,14, Salmos 24, 3 e 5. Qual é a forma certa de você lidar com suas crises? Quem aqui tem crises na vida, ou só eu? Crise financeira, crise emocional, crise na família, crise. Pastor, eu estou realmente num momento esquisito. Quem aqui tem? Qual é a maneira certa de lidar com essas crises que estamos passando? Se quebrantando, se humilhando perante o Senhor. Porque, meu irmão, se você não fizer isso, tudo aquele fantasma da sua vida, de recaídas, seja elas quais forem, vai se repetir. E você vai ficar vivendo ciclos de derrotas. Nós estamos muito frios, com corações duros, indiferentes, olhos secos. Pecado hoje é chamado de falha, inferno é chamado de disciplina. As pessoas não aceitam mais o confronto. Elas querem pecar, mas não querem lidar com o problema do pecado. Nós precisamos desesperadamente do quebrantamento. Nós precisamos desesperadamente que nossos corações sejam molhados. Porque quando o coração é quebrantado, reflete nos olhos. Que coisa linda, irmão, ser quebrantado. Chorar diante de Deus, chorar diante do altar. Ninguém vai te ajudar. Você está chorando para as pessoas erradas. E deixa eu te falar, Deus não mima. E nem bajula. Então não adianta fazer joguinho, é porque Deus, o Senhor não me ama. Ele fala, amoleça o seu coração duro. Peça a Deus para lhe quebrantar. Homens de Deus na Bíblia eram homens de lágrimas. Moisés, Abraão, Davi, Jeremias, todos os profetas tinham um coração rápido. Não precisava Deus dar esse tapa na nuca, pá! Para se quebrantar. Não precisa, irmão. Não precisa passar por dores e provas. Seja quebrantado. Tudo pode ser evitado. Tudo. Quando nós tivermos um coração quebrantado. O maior empecilho para experimentarmos uma vida com Deus é a nossa falta de vontade de nos humilhar e confessar nossa necessidade desesperada, misericórdia. Falar, Senhor, eu tenho crises. Chora, chora. Irmão, o que você faz na terapia? O terapeuta fala ou você fala? Pois eu vou te dizer o que é cruz. É terapia. Eu faço terapia todo dia, mas com a cruz. Se você for no psicólogo, ele vai fazer com você o que você deveria fazer com Jesus. Fala que eu te escuto. Faça uma terapia com Jesus. Vai lá e fala. E ele vai. Porque terapia é a necessidade de falar. É isso.
Mas você está fazendo terapia errado. A cruz é sua terapia. Chore tudo, reclame tudo, seja quebrantado. O Espírito Santo é o seu terapeuta. Ele te ajuda em suas fraquezas. É isso que eu chamo de Clube Santo. Portanto, eu quero terminar hoje. Nós queremos orar pelos enfermos. Os meus pastores já preparam o óleo. Nós vamos ungir todos os enfermos. Mas a grande cura hoje é no nosso interior. Quem aqui quer ter um coração quebrantado e ensinável? Se prostre diante do altar de Deus e chore por alguns minutos. Não muitos, mas alguns. Podem vir aqui, dobrar o seu joelho. Fala: Senhor, ensina-me. Chore, irmão. Eu vou te dar 5 minutos na cruz do Senhor.